hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. Bem-vindo ao fascinante estudo do corpo humano. Civilizações antigas como a egípcia, a indiana e a chinesa já faziam aí tentativas para curar o corpo humano. Dá para acreditar que até estrume de camelo era utilizado? Mas, à medida que aprendemos sobre a fisiologia humana, esses medicamentos aí também têm evoluído. Na videoaula de hoje serão tratados temas que abordam a fisiologia humana, bem como os mecanismos envolvidos aí, para o controle da estabilidade dinâmica. Então fiquem atentos, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Vamos entender aí o que é o conceito de fisiologia, porque a aula é sobre fisiologia. Qual seria esse conceito? Bem, a fisiologia é o estudo normal do funcionamento do organismo e de suas partes, incluindo também os processos físicos e químicos. Agora, se eu pensar na fisiologia como ciência, a fisiologia é uma ciência integrativa. O que vem a ser essa ciência integrativa? Quer dizer que ela tem propriedades emergentes. Mas o que seria uma propriedade emergente? Quer dizer que ela não pode ser predita com base em um único componente. Na verdade, eu preciso do agrupamento de vários componentes. Olha um exemplo. Se eu pensar em um carro e desmontar um carro em seus parafusos, em suas porcas, em todos os seus constituintes e espalhar tudo pelo chão. Pois bem, eu poderia prever que se eu juntar tudo isso, ele poderia converter a energia da gasolina em movimento. Vocês viram só? Quer dizer, um único componente, ele não pode prever o que vai acontecer. Obviamente, ele não faz. Agora, vários componentes juntos, eles são capazes de dar o movimento. Isso é propriedade emergente. Quer dizer o quê? Um único componente não é capaz de dar função àquela estrutura. Mas, quando incluir todos os outros componentes, isso sim é capaz de permitir a função daquela estrutura em questão. Outro exemplo seria as funções no qual envolvem o encéfalo, como por exemplo, a emoção, a inteligência. Será que o componente neurônio, um único neurônio, ele é capaz de predizer que vai dar essas funções? Obviamente não. Um único componente não se faz sozinho, é necessário a agregação dos outros neurônios e aí sim realização dessas funções. Além disso, nós temos a anatomia e a fisiologia caminhando juntas, quando digo os níveis de organização. Devemos pensar que, para a formação do nosso organismo, nós temos que passar lá na unidade fundamental que o constitui, que são as células. Só que antes mesmo de formar a célula, nós temos quem? Nós temos as moléculas. Essas moléculas eram lá dos átomos. Aí então entra os níveis de organização. Vamos ver como isso acontece? Aí quando eu penso em níveis de organização, logo vem os átomos formando as moléculas. Nesse nível aqui eu tenho a química estudando, essas propriedades todas. Já no caso de células se organizando em tecidos, vai incluir quem? No caso das células entra a biologia molecular para estar explicando aí, as propriedades das células. Já os tecidos, quem entra aí o conteúdo é da biologia celular. No caso, órgãos que formam sistemas, os sistemas por sua vez formando o organismo e o organismo sendo incluído aí dentro das populações de uma mesma espécie, é aí que entra então a fisiologia. A partir daí já seria o conteúdo para a ecologia, no qual agruparia várias populações de diferentes espécies dentro de um ecossistema e do ecossistema em biosfera. Vamos ver agora os temas aí que tangem a fisiologia. Vamos lá? Estando aqui, então, para os temas no qual abrange a fisiologia, nós temos 4 temas principais. O primeiro tema principal dele seria a estrutura e a função estão intimamente relacionados. Nesse caso aqui, divide-se em 2 subitens, que seria a interação molecular, bem como a compartimentalização. A interação molecular é quando as moléculas elas interagem para formar estruturas mais complexas. Só para pensar a princípio em uma proteína, qual é os monômeros que constituem essa proteína? Seria os aminoácidos. Agora, sabe que se um desses aminoácidos
eles forem diferente da sequência que deveria ser essa proteína, pode ser que cause alguma doença específica? Sim. Um exemplo seria a anemia falciforme. Um único aminoácido da proteína hemoglobina pode levar a uma disfunção dessa proteína. Agora, se eu for pensar na compartimentalização, o que seria isso? É quando eu divido o meu espaço em compartimentos individuais. Para a célula, para o tecido, para o órgão, criar esses compartimentos permite que ele possa se especializar e isolar as suas funções. A nível macroscópico, se eu for pensar nisso, eu teria várias cavidades. Um exemplo seria a cavidade craniana, a cavidade torácica, a cavidade abdômeno-pélvica. Já a nível celular, eu posso pensar nas organelas. Mas os temas não param por aí, não. Um segundo tema seria: os seres vivos precisam de energia. Mas como assim? Nós precisamos de um fluxo constante de energia. Isso para quê? Para crescimento, para movimento, para reprodução e também para homeostasia. Um terceiro tema muito discutido aí na fisiologia é o fluxo de informação, que coordena as funções vitais. Se eu for pensar, o material genético ele é passado de geração a geração, através do DNA. E esse mesmo DNA, através da sua tradução, onde se cria as proteínas. Mas e a nível de organismo? Existe comunicação? Sim, as células podem se comunicar ou através de sinais químicos ou elétricos, ou os dois. Essa comunicação pode ser feita em um local ou a longa distância. E um último tema aí que vai ser muito abordado é a homeostasia, até porque existe uma variabilidade ambiental e nós temos que estar em estabilidade dinâmica. Vamos entender então como que funciona a atividade então sobre a homeostasia? Vamos entender aí como é que foi proposto as variáveis no qual aí estão sob o controle da homeostasia. Nesse caso, o autor que fez isso foi Kahneman. Ele, através de estudos sobre todos aí, a maioria dos fisiologistas que propuseram sobre a homeostasia, ele criou aí então duas variáveis. Primeiro, os fatores ambientais que influenciam as células no que diz respeito à osmolaridade, a temperatura e o pH. Também ele colocou substâncias para as necessidades celulares, que seria a água, os nutrientes, cálcio, oxigênio, outros íons inorgânicos e também os hormônios. Nesse caso, ele colocou homeostasia como significado de homeo, como parecido ou similar. Por quê? O organismo ele tenta manter uma faixa, um intervalo. Na verdade, não tem nada a ver com igual. O que nós temos aí é o organismo é mantido dentro de uma faixa de intervalo de valores. Agora, êxtase é uma condição. Portanto, homeostasia ele vem de uma estabilidade dinâmica. Aí o nosso organismo ele tenta sempre manter essa estabilidade dinâmica. De que forma? Vamos pensar aqui em um esqueminha como esse. O organismo em homeostasia. Nós temos aqui uma alteração que pode ser externa e uma alteração que pode ser interna. No caso da alteração externa, poderia ser, por exemplo, um trauma físico, uma substância tóxica, ou mesmo um agente aí externo, como um micro-organismo, como uma bactéria, ou um vírus. Já no que diz respeito a uma alteração interna, o que acontece dentro do próprio organismo, que seria um anticorpo sendo produzido de uma maneira exagerada, né, que aí seria uma doença autoimune, poderia ser uma célula se proliferando demasiado, né, como um tumor. Então aí seria uma questão aí de uma alteração interna. Então, o organismo ele tenta compensar. Então, essa alteração interna ela leva à perda da homeostasia. Então, o organismo tenta compensar e nesse tentar compensar, ele pode ter um sucesso nessa compensação. E aí, então, o organismo ele volta ao seu estado anterior. Ou então, o organismo ele pode falhar nessa compensação. Aí, então, uma doença ou uma enfermidade pode aí se instalar. Percebo muitas vezes que os alunos têm dificuldade em entender o que é o meio interno. Bem, o meio interno é o meio aquoso que circunda as células, também conhecido aqui como líquido extracelular. O líquido extracelular funciona como meio de transição entre o líquido intracelular, que é o líquido dentro das células, e o meio
externo. Na verdade, ele funciona como uma zona de transição e ele é tamponado, ele mantém aí um estado de estabilidade. Tanto que podemos observar em alguns valores aqui, ó. No caso, sódio e cloro são mantidos em alta concentração no seu líquido ali extracelular. Em compensação, a quantidade de potássio é baixa, quando comparado ao líquido intracelular, onde cloro e sódio estão em baixa concentração. Por outro lado, o potássio dentro do líquido intracelular está aí em alta concentração. Mas esse líquido extracelular tem que ser mantido em uma estabilidade? Sim. Olha só, a homeostasia não significa, nesse caso, um equilíbrio. Digamos que aumente a quantidade de água dentro do líquido extracelular. Um exemplo aí de caso, quando você bebe muita água, faz ingestão de muita água, o que vai acontecer? Automaticamente, né, eu vou ao banheiro. Sim, porque os seus rins estão trabalhando. Nesse caso, acaba diluindo muito o líquido extracelular e mecanismos compensatórios vão ser ativados para que os rins então trabalhem, eliminando aí o excesso de água. Esse líquido extracelular está representado pelo líquido intersticial, aquele que banha as células, e também pelo plasma sanguíneo. Vamos agora para uma próxima etapa? Para manter aí a homeostasia, o corpo regula algumas funções chaves, como a glicemia, a pressão arterial, e para isso, então, ele tem que estar mantendo aí um certo intervalo. Temos aí como exemplo o controle de reflexo, a longa distância e também o controle local. O controle local, que vai estar esquematizado aqui, ele vai se restringir a uma pequena área. Já o controle de reflexo a longa distância envolve aí um sistema. Se eu pensar, por exemplo, em um tecido que está sofrendo aí de uma baixa concentração de oxigênio, o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, as células da redondeza detectam o baixo nível de oxigênio. Aí é que começa, então. Esse baixo nível de oxigênio já sinaliza as células presentes nos vasos sanguíneos. Esses, por sua vez, começam a emitir aí mensageiros químicos, a excretar mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos, então, estimulam então as células, a musculatura lisa desses vasos sanguíneos a promover então a dilatação dos vasos. Essa dilatação aumenta então o fluxo sanguíneo naquela área que está sofrendo uma baixa quantidade de oxigênio, permitindo então que essas células possam receber uma quantidade adequada de oxigênio. Nesse caso, quando é o reflexo local, se restringe a uma pequena área. Aí, então, segue-se 3 passos. Quais seriam os passos, então, para que aconteça, nesse caso aqui, o controle simples? Ou mesmo aí, né, um controle local, né? Nesse caso, o controle local teria um sinal de entrada, na sequência, um centro que integrar toda essa informação, um sinal de saída, e aí, então, a célula ia responder, né, teria uma resposta diante aí daquele meio. Então, basicamente, estaria envolvendo 3 passos, que é o sinal de entrada, o centro integrador e o sinal de saída. E esse sinal de saída vai controlar as células daquela região. Agora, se eu pensar em nível de sistema, por exemplo, no caso da pressão arterial. No caso da pressão arterial envolve muito mais um sistema do que uma região local. E aí, além dos 3 passos passados aqui, envolveriam mais passos, o que me dá quase 7 passos, né, em questão. Um outro exemplo também seria a temperatura corpórea. Se eu estou num ambiente, esse ambiente ele está em torno de uns 20 graus, eu estou em repouso, estou com uma roupa leve, a tendência é o quê? Eu perder calor para o meio. Só que quando eu perco calor para o meio, é uma tendência de eu estar entrando numa estabilidade. Minhas células corporais começam a produzir calor. Para que isso aconteça, é necessário passos adicionais ao controle local. Que seria o quê? Primeiro eu tenho o estímulo. O que seria o estímulo? Detectou que a temperatura do meio caiu. Aí então, né, existem os sensores, os receptores que vão estar aí, né, sinalizando a baixa temperatura. Pois aí tem um sinal de entrada, esse sinal de entrada emite informações para o centro integrador, que nesse caso é o sistema nervoso, existem outros sistemas além do sistema nervoso, que é o sistema endócrino.
Aí vem então o sinal de saída. Esse sinal de saída ele pode ser sinais químicos ou elétricos ou combinação de ambos. E aí então tem a estrutura-alvo, a célula-alvo, que está distante aí do local. E aí então o que seria isso? A produção aí de energia pelas células para compensar a perda de calor por meio, se nesse caso for colocado num ambiente, numa temperatura mais baixa. Afinal de contas, nosso corpo está a 37 graus. E se eu for colocado no meio com 20 graus, a tendência é eu perder calor para o meio. Só que nesse caso, para não ter uma disfunção na homeostasia, o ideal é o quê? Eu estar em estabilidade dinâmica. E quem me promove isso são os mecanismos compensatórios da homeostasia. E aí então vem a resposta, o equilíbrio na temperatura. Na verdade, não seria o equilíbrio em si. Vejam bem, é a estabilidade que está em funcionamento. Pois bem, agora, se eu estou em estabilidade, eu inativo automaticamente o estímulo como se fosse feedback negativo. Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ative o sininho, acompanhe as próximas videoaulas. Até lá!